Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. Boa tarde para os irmãos ouvintes. Venho por meio desse áudio passar uma mensagem, da parte de Deus para os nossos corações, crescimentos e elevo espirituais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, eu me coloco diante de Ti, peço-lhe perdão pelos meus pecados, porque sou pecador, pois eu peço-lhe, Senhor, que venha nos dar força, nos animar, nos encorajar, nos levantar e nos firmar cada dia, Senhor, acrescentando em nosso coração uma fé inabalável na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixe tua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de ler aqui uma palavra de Deus, no capítulo 41 do profeta Isaías, no versículo 10, aonde o profeta profetiza da parte de Deus, que diz: Por isso, não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Todos que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada. E os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busque os que lutam contra ti, não os encontrarás, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Acabamos de ler uma palavra e o tema dessa mensagem é: um campeão é alguém que se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Tema da mensagem: um campeão é alguém que se levanta. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde, eu trago essa palavra da parte de Deus para os nossos corações. O profeta Isaías, ele está falando aqui da parte de Deus. Deus declara, através do profeta Isaías, para o seu povo, que são perseguidos pelos inimigos, que ele, o Senhor, ajudará eles, que eles não precisariam ficar preocupados, temerosos, com medo, assustados, desesperados, preocupados com tudo que havia acontecido, ou seja, que estava acontecendo, porque ele, o Senhor Deus, levantaria eles, ajudaria eles
fortaleceria eles, né? Estaria presente com eles, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Isso traz uma ideia de que Deus sempre está conosco na batalha. Sempre Ele está presente. Deus é guerreiro e Ele não deixa os seus soldados, né, sozinho. Queridos e amados irmãos, o campeão é aquele que se levanta, né? Aleluia. O derrotado não é aquele que cai, é aquele que desiste da batalha. Então, se você está pensando em desistir, parar, estagnar, não faça isso. Levanta a cabeça e anda, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Neste mundo em que nós vivemos, irmãos ouvintes, nós somos sujeitos a muitas coisas, né? Muitas calúnias, muitas perseguições, muitas frustrações, momentos difíceis, né? Momentos pesados, complexos, muitos obstáculos, muitas dificuldades que nós enfrentamos. Então eu quero dizer para você que você é um campeão, você é uma campeã. Então não fique prostrado, não desista, né? Levanta e anda, porque o Senhor é contigo. Deus está dizendo, Ele está declarando ao povo israelita: todos esses que te perseguem, que te atacam, que te sitiam, que te cercam, né? Eu reduzirei eles, né, a pó. Deus está falando da nação inimiga de Israel nos primórdios, né? Então, tudo que você está passando, dificuldades, problemas, saiba de uma coisa: o Senhor está contigo. Isso serve para crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, força. Tenha força, resistência, resiliência, né? Porque Deus é contigo, irmão, irmã, ouvintes. Não se entregue, né? Não se isole dentro de casa, não fique deprimido. Pelo contrário, levanta a cabeça e sorri, porque Jesus te ama. Oh, glória! Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, pensa numa coisa, né? Quando você está dentro de um avião, ou seja, quando, né, você está em um avião, você relaxa, né? Mesmo sem conhecer o motorista. Você está dentro de um avião, por exemplo, você relaxa sem conhecer o piloto, né? Então, por que se desesperar, né? Por que se desesperar diante da luta, se você sabe muito bem quem é o seu Deus? O seu Deus é o Deus do profeta Elias, o Deus de Jeremias, o Deus de Jó, né? O Deus de Jonas. Aí, o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Noemi, Deus do apóstolo Paulo. Aí, quem são essas pessoas que eu acabei de citar aqui na mensagem? São personagens do Antigo Testamento e também do Novo. Ou seja, Elias, o profeta, ele era o profeta de Deus na época do rei Acabe, em 852 a.C., no reino norte de Israel, cuja mulher desse rei chamava Jezabel, uma rainha má, né, uma Sidônia. E houve ali né, um confronto entre os profetas de Baal
profetas pagãos e os profetas do Senhor. Aliás, e o profeta Elias. Então, Elias foi vitorioso ali no Monte Carmelo, diante desse confronto entre os profetas de Baal e o profeta Elias, o tesbita. Após acontecer o massacre dos profetas de Baal, Jezabel, a rainha má, ameaçou Elias de morte. E ele agora ficou com medo, entrou em desespero, fugiu de uma ameaça e entrou embaixo de um zimbro, sentou embaixo de um zimbro e chegou a ponto de pedir a morte. Entrou em depressão profunda, né? Para ele, a partir daquele momento que ele foi ameaçado, ele perdeu a vontade de viver. Ele disse: basta agora, Senhor, toma minha alma. E entrou embaixo de um zimbro, né? Entrou na caverna, ficou encavernado ali dentro daquela caverna. E de repente o Senhor apareceu para ele e disse: Elias, o que você faz aqui? E naquele momento o anjo de Deus alimentou Elias com água e pão e diz: profeta, levanta, caminha, porque longa é a tua caminhada, a tua jornada. Ou seja, Deus estava com Elias no momento mais difícil da sua vida, momento em que ele foi ameaçado de morte, uma depressão profunda, mas naquele momento ele foi valente, né? No momento em que ele recebeu aquela alimentação, Elias agora era um campeão, se tornou um campeão. Ele levantou, né? E começou a andar, porque a ordem era: come esse pão e beba essa água, porque longa é a tua caminhada. Ou seja, irmão, irmã, você, ouvintes, não entre em desespero, porque depois da tempestade vem a calmaria. Ô glória, né? Foi um momento difícil, mas essas coisas, né, que acontecem no ciclo da vida, diante de muitas dificuldades que nós enfrentamos, são momentos passageiros, mas logo a calmaria chegará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Tempestades, lutas, dificuldades que nós enfrentamos na vida, irmão, irmã, obreiro, você ouvinte que está à escuta desse áudio. Não é fácil, é difícil. Mas o Senhor pelejará por vós e vós calareis, porque você não está sozinho, o Senhor está contigo. Ele está dizendo: não temas, eu te ajudo e te esforço e te tomo pela tua mão e te digo: eu sou o teu Deus. Então, Elias levantou. Ali, ele se tornou um campeão. Elias continuou andando, né? Embora ele era um ser humano, como nós somos, né? No impacto da dificuldade, ele ficou ali naquela situação. Mas quando o anjo veio e falou com ele, a palavra veio e falou com ele, ele criou ânimo, né? Ele foi criando força. É isso que Deus faz, irmão ou irmã. É isso que Deus faz, obreiro. É isso que Deus faz, ouvinte. Quando menos nós imaginamos, né? O Senhor vem e nos socorre, porque elevo meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro. Deus é o nosso socorro e fortaleza bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em paz, relaxa, o Senhor é contigo, Jesus te ama, né? Vira a página, levanta a cabeça, anda, porque o teu companheiro está contigo, que é Jesus, autor e consumador da fé. Outro profeta, Jeremias, chegou a um ponto que, na solidão profunda, deprimido, perseguido, ele não queria mais, né, viver aquela situação, a ponto de querer desistir, mas Deus fortaleceu o profeta Jeremias. Jó, o patriarca Jó, passou por toda aquela situação difícil, a ponto da sua mulher lhe abandonar, deixar ele no fundo do poço, né?
Mas ali, Deus restaurou a vida do patriarca Jó, restaurou a vida de Elias, o profeta, restaurou e fortificou a vida de Jeremias, não é mesmo? Jonas, diante dos ninivitas, né, pediu a morte, porque não aceitava a misericórdia de Deus para com seus inimigos, porque ele não conhecia o que era um amor profundo de Deus, que é o amor incondicional. Mas Deus mostrou para Jonas que ele perdoa as pessoas, levanta os caídos, dá força né, para aqueles que estão desesperados. Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo foi perseguido, né, maltratado, encarcerado, mas numa certa ocasião, o apóstolo Paulo começou a cantar, junto com Silas. E naquele momento, Deus abriu a porta da prisão. Aliás, Deus deu força para eles, né? E naquele momento, o apóstolo Paulo foi restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque dizia ele que o morrer para ele era ganho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, não se entregue, não entre em depressão, né? Vira a página, confia em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, a confiança está aqui. Se você não conhece o motorista do ônibus e você relaxa, é porque você confia no motorista, não é mesmo? Se você está dentro de uma aeronave e não conhece o piloto, por que você relaxa? Porque você confia no piloto, ok? Aí, então por que você vai entrar em desespero? Confia em Deus, né? O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, ok? Então, se você sabe quem é o seu Deus, por que então que você está, né, perdendo a direção, querendo entrar em depressão? Não, olhe para Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vimos esses personagens bíblicos do Antigo Testamento e também no Novo. E para terminar essa mensagem, Noemi, uma judia de Israel, perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos. E é difícil. Imagina uma mãe perdendo os 2 filhos, uma esposa perdendo o marido, depois perde os filhos. Noemi chegou a uma situação difícil. Para ela, a vida não tinha mais sentido. Para ela, estava tudo acabado. Para ela, chegou o fim da picada, como diz o pessoal, né? Para ela, já era. Para ela, não tem mais jeito. Mas, né? A palavra de Deus diz que eu estou contigo, não temas. Levanta-te, eu te tomo pela tua mão e te levanto. Isaías 41:10. Não te assombres, não te espante, né? Ou seja, aleluia, a palavra de Deus nos fortalece, nos dá força. Então, Noemi, Deus preparou uma moabita para ajudá-la. Quem era ela? Ruth, a moabita de Moabe. Ruth, ao lado da sua sogra, ela disse: aonde você ir, eu irei, e o seu Deus é o meu Deus. Então, nessa tarde, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você no seu ouvido: ei, acorda, levanta, não se prostre, fica tranquila, tranquilo, eu estou contigo, vai em diante, vai à frente, porque eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde, Deus está te levantando, te tomando pela mão e dizendo para você: não temas, estou contigo, eu te ajudo a passar por essas dificuldades, né? Elas não são duras, elas não vão persistir por muito tempo. Ela é temporária, mas logo o mar se abrirá e a calmaria chegará, porque estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mestre, o mar se revolta
as ondas me dão pavor. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam dentro de uma embarcação, no meio do mar da Galileia, e surgiu um vendaval, uma ventania, o barco indo quase a pique, quase afundando. Os discípulos preocupados, agora nós vamos morrer todo afogado. E aonde ele estava na popa do barco dormindo. Chegaram até Jesus e disse: mestre, acorda, não se te dá que pereçamos, levanta, mestre, ajuda-nos, nós vamos morrer aqui. Jesus levantou, estendeu a mão para o mar e disse: aquieta-te, mar. E disse para o vento: acalma-te, vento. E houve bonança entre eles, e eles disseram: quem é este, que até o mar e o vento lhe obedece? Este é Jesus de Nazaré. Então, talvez você esteja passando por uma tempestade, né? Talvez você esteja passando por uma tormenta, né? Uma maré muito forte, não é mesmo? Uma ventania. Mas Jesus está dizendo para você: não temas, eu estou contigo. Aquieta-te, mar. Acalma-te, vento. Jesus de Nazaré está te levantando nessa tarde, né? Te dando força, resistência, resiliência, coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta tarde, é tarde de vitória. Tarde de vitória, não de derrota, mas de vitória. Porque você é um campeão. Você é uma campeã. Nós somos campeões. Você, obreiro, é um campeão. Você, ouvinte, é um campeão. Todos nós, de forma coletiva, somos campeão. Discípulos do Senhor. Esta é a palavra da tarde.